Bom dia, pessoal. Vamos lá dar continuidade ao conteúdo, né, sobre a Idade Moderna, né, a Era Moderna. Na aula passada nós vimos sobre o absolutismo e hoje a gente vai ver sobre o mercantilismo, né? A imagem que nós estamos vendo ouro, né, metais preciosos e ouro. O professor vai falar sobre descoberta de metais preciosos, mais ou menos isso, né? Vamos falar sobre este assunto também. Então vamos lá, o que é mercantilismo? É um conjunto de práticas e ideias econômicas desenvolvidas na Europa entre os séculos XV e XVI, certo? 15 e 18, desculpa. Então foi uma maneira que os estados modernos, não gosto de falar nem absolutistas, porque muitos países não eram absolutistas, né? Nós temos a Holanda, que praticou o mercantilismo e não era absolutista. Nós temos a Inglaterra, que começou a praticar o mercantilismo, mas após a Revolução Gloriosa, deixou de ser absolutista e continuou a praticar o mercantilismo. Por isso que eu gosto de dizer que eram práticas econômicas, né, que os estados modernos europeus praticavam para enriquecer. Qual era a ideia? Quanto mais rico, quanto mais dinheiro, vamos dizer assim, eu acumulasse, eu guardasse, mais rico e mais poderoso eu seria, né? Por isso que é um mercantilismo. E para quê? Qual era o objetivo? O mercantilismo tinha por objetivo fortalecer, né, o Estado, por Estado, entenda-se país, e enriquecer a burguesia. Lembrando que burguesia são os banqueiros, comerciantes e industriais, os donos das indústrias. E para isso era preciso ampliar a economia e para dar mais lucro, a fim de que a população pudesse pagar mais impostos. Então, tudo isso era para tornar o Estado mais rico, né? E como é que eu vou tornar o Estado, o país mais rico? Acumulando mais riquezas. Como é que eu vou fazer isso? Quais eram as características do mercantilismo? É o que nós vamos ver agora. Principais características. A primeira, o controle estatal da economia. O Estado ele vai intervir, é como se fosse aquele pai e aquela mãe controladora. Ela está vendo o que o filho está fazendo, a hora que entra, a hora que sai dentro de pelo menos isso, certo? O Estado, o governante, o rei, a rainha, o imperador, o que for, né? Ele vai mandar e desmandar na economia. Ele vai ter o controle da economia. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional, visando fortalecer ainda mais o poder central e obter recursos necessários para expandir o comércio. O mercantilismo ele pode ser também considerado como o capitalismo comercial, né? É onde nessa fase aqui, onde os produtos começam a ser vendidos e comprados de maneira mais global, de maneira mais expressiva. Balança comercial favorável. Vamos imaginar aqui, o que é uma balança comercial favorável? Imagine quando você vende mais do que você compra. É quando sobra dinheiro do seu salário, vamos imaginar isso. É quando você tem um superávit, quando se fala em economia. Balança comercial favorável é quando você lucra, né? E quando é que um país lucra? É quando ele vende mais do que compra, né? Quando ele compra mais do que vende, ele não tem uma balança comercial favorável, ele tem um déficit, certo? Então, uma balança comercial favorável de um país é quando ele exporta, é quando ele vende mais do que ele importa, que ele compra. Lembrando que exportar é vender e importar é comprar.
consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar, né? Lembrando que exportar é vender mais do que importar, certo? Então, trazendo para a realidade de vocês, aqui é quando você gasta, sobra mais do que gasta no seu salário. Eu te dou R$ 10, só que você só vai gastar 8, né? Então vai sobrar R$ 2, você vai lucrar. Né? Então você aqui é quando você vende mais do que você compra, você lucrou. Aqui nós temos duas imagens, né? Uma balança. Aqui você exportou mais, porque a balança aqui pendeu mais nas exportações. Aqui é o rei da França, né? Luís XIV, né? Mostrando como os reis eles interviam na economia. O terceiro é o monopólio comercial. O que é isso? O que é o monopólio? É quando só uma pessoa pode fazer aquilo, é quando só uma pessoa pode vender ou só quando uma pessoa pode comprar. No caso do país, é quando só um país, só um reino, só um estado pode vender ou comprar determinado produto de determinado país. Né? Aqui, vamos pegar aqui o Brasil e Portugal. O Portugal era metrópole e o Brasil era colônia. Né? O Portugal não encontrou ouro e metais preciosos aqui no Brasil, então, de início, levou para o Brasil, né? Então, assim, no início da colonização, só Portugal, né, tinha o monopólio do Brasil, de poder retirar o pau-brasil daqui. Isso que é monopólio comercial, porque apenas Portugal, que era a metrópole, poderia tirar, né, explorar, extrair o pau-brasil do Brasil, que era colônia. Quando Portugal não queria, por motivos, né, aleatórios, por motivos comerciais, motivos econômicos, ele vendia esse direito, esse monopólio, a uma empresa ou a uma pessoa, o direito de outra pessoa, uma empresa, de explorar esse pau-brasil, mas só ele podia explorar. Então, esse monopólio comercial quer dizer que só uma empresa, só uma pessoa tem o direito de vender ou comprar aquele produto daquele lugar, daquele país. Controladores da economia, os governos interessados numa rápida acumulação de capital estabeleceram monopólio sobre atividades mercantis e manufatureiras, tanto na metrópole como nas colônias. Lembrando que metrópole é o país que governa, né? que descobre, entre aspas. E colônia são os países descobertos. No caso, metrópole é Portugal e colônia é o Brasil. Protecionismo. Protecionismo vem da palavra proteção. Né? Se lembram lá da balança comercial? Que o país tem que vender mais do que importar? Só que imagine só uma coisa. Vamos imaginar que Pacajus vende caju. E Horizonte também vende caju. Só que o caju do Pacajus é mais caro. E o caju do Horizonte é mais barato. O que Pacajus faz? Aumenta o imposto do caju horizontino. Para quando o caju de Horizonte for vendido aqui, ser mais caro. Aumenta as tarifas alfandegárias. Por que o perfume francês aqui é tão caro? Porque para entrar aqui no Brasil é muito imposto. Então, o perfume brasileiro é mais barato. Então, é mais barato comprar um perfume brasileiro ou um perfume francês? Um perfume brasileiro. Por quê? Porque um perfume estrangeiro vai pagar muito imposto para entrar aqui. Então, isso é protecionismo. Os estados, os países faziam isso, protegiam seu produto nacional. Quando era para um produto
estrangeiro entrar no país, eles colocavam taxas, impostos altíssimos para a população não comprar aquele produto daquele país, comprar o produto nacional. E aí favorecia a indústria nacional, favorecia o produto nacional. E comprando mais produto nacional, lucrava o produto nacional, enriquecia o Estado. Era realizado através de barreiras alfandegárias, com aumento de tarifas que elevava o preço dos produtos importados e também através da proibição de exportar matérias-primas que favorecessem o crescimento industrial do país concorrente. Né? Até proibia de vender matéria-prima para o país que estivesse produzindo um produto que ia concorrer com ele. Então, fazia de tudo para proteger o produto nacional, para não ter que concorrer. E, por fim, né, temos o metalismo, que é a ideia do metalista, que é a ideia dos metais preciosos. Quanto mais metais preciosos um país tivesse, mais rico seria. E que metais preciosos eram esses? Ouro e prata. Aí aqui entra as colônias, né? Espanha, Portugal, Inglaterra, nas suas colônias, né? Os Estados Unidos, Brasil e toda a América do Sul, né? América Central, mandavam para a Europa, né? Para os Estados europeus, muito ouro e muito prata. O Brasil, no início, nem tanto, né? Porque não foi encontrado no início do Brasil ouro e prata, né? Logo, só no século 17 e 18. Mas, né, as colônias espanholas, logo de cara, foi encontrado ouro e prata. Então, enviavam para a Europa muito ouro e muita prata. Então, o país que acumulasse mais ouro e mais prata, mais rico ele seria. Por isso que é chamado de metalismo. Então, os mercantilistas defendiam a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e prata, que possuíssem. Na prática, essa ideia não provou ser verdadeira. E aqui fica a nossa aula, né? Espero que tenham aprendido, né, o que foi o mercantilismo. Na verdade, ela foi uma ideia, né, de quanto mais riqueza acumulasse o Estado, mais rico ele seria, né? E essa riqueza era acumulada, né, pelas práticas entre a metrópole e a colônia. Bons estudos e vamos às atividades agora.